orientações gerais e a gente iniciar. Vamos dar início, então, aqui ao nosso evento. Eu sou muito bem-humorado aqui, eu fico fazendo gracinha. Vamos fazer aqui as nossas atividades. Conheço. Mas nem todo mundo conhece, a gente tem que pensar em quem não conhece, porque muita fanfarra se junta, né? O cara também gosta de fazer piada e tal. Vamos fazer a coisa séria. Bom, boa noite a todas e todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês neste final de tarde, nesse webinar, de uma parceria muito especial para nós, que temos, ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos meses, enfrentado o desafio de observar um problema complexo da dimensão dessa pandemia do Covid-19 e buscar respostas minimamente razoáveis e adequadas para aquilo que aparece diante, sobretudo, da gestão pública. Meu nome é Humberto Dantas, eu sou Head de Educação do Centro de Liderança Pública, ou do CLP Liderança Pública, e tenho hoje a honra de mediar essa conversa, mediar esse debate com duas figuras muito especiais, com duas pessoas muito especiais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença, e eu vou ter que colar, Janine, porque a descrição é um pouco longa aqui, então eu vou fazer uma cola, mas a gente recebe hoje aqui a Janine Mello, especialista em políticas públicas e gestão governamental no programa do EPPGG, com graduação e mestrado em ciência política pela UNB, portanto, tenho a honra de poder chamá-lo de colega, né? E pós-doutorado em planejamento e gestão de território na UFABC. Atua na administração pública federal desde 2007, em órgãos como a Casa Civil da Presidência da República, onde desempenhou atividades como assessora especial, subchefe adjunta de assuntos sociais, coordenadora executiva de programas de território e cidadania e no monitoramento do Programa de Aceleração do Crescimento PAC. No Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, foi assessora especial e diretora de gestão e acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria. Atualmente ela é pesquisadora da Diretoria de Estudos e Políticas sobre Estado, Instituições e Democracia no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Janine, boa noite, muito obrigado. Boa tarde, né? Bom fim de tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Humberto. Obrigadão. Também tenho a honra de receber aqui, temos a honra de receber aqui Guilherme Pazin, atual prefeito de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Também atua na presidência da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, que representa 36 municipalidades da região da Serra Gaúcha, e é um dos vice-presidentes da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Ao longo de sua trajetória, preparou-se para exercer funções públicas, possui formação com bacharel em Direito e Gestão Pública. Eleito no primeiro mandato o prefeito mais jovem de Bento Gonçalves na história, em 2012, com 29 anos, foi reeleito em 2016 com 2/3 dos votos. Atuou na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e na Secretaria de Ciência e Tecnologia também do Rio Grande do Sul. E a gente tem, pelo CLP, a imensa honra de dizer que, além de fazer parte da rede CLP, por ter feito cursos conosco no CLP, Guilherme é aluno do nosso curso de pós-graduação, o MLG, o Master em Liderança e Gestão Pública, da turma 6, que por razões óbvias associadas aí à pandemia, está com suas aulas interrompidas. Eu vou passar a palavra para a Janine. Antes de fazer isso, eu vou agradecer muito a presença de todas e todos que estão aqui conosco, em especial a presença do Marcelo, do Arapiaú, da Isabel, Opsi, do Arthur Aguilar, do Renato, vulgarmente observado aqui como Sônia, mas é o Renato do CLP que trabalha conosco, da Leila Souza, enfim, de todas as pessoas que, que nos dão a honra da presença e têm essa oportunidade de debater conosco. Janine, eu gostaria de solicitar, enfim, de pedir para que, aí em algo próximo a 5 minutos, se for possível, naturalmente, a gente falasse um pouco sobre a nota técnica, uma nota técnica elaborada pelo IPEA, que contou contigo como uma das coautoras, com uma proposta clara de enfrentamento dessa crise. E a partir dessa sua fala, a gente traria aqui as bases mais robustas para o nosso debate, e aí eu encaminharei a você e ao Guilherme algumas questões importantes a respeito ou a partir deste documento. Janine, obrigado, a palavra é sua. Eu vou até...
Emudecer o meu microfone. O Tá dedo bom. foi mais rápido que o cérebro. Então, obrigada mais uma vez, Humberto, aí, pela calorosa acolhida. Gente, agradeço imensamente o convite para participar com vocês aqui desse fim de tarde, começo de noite, em que a gente vai discutir. É isso, é um momento, acho que, de crise, né, e de preocupação de todo mundo, mas, de qualquer forma, é uma alegria poder participar aqui desse momento de troca e de aprendizado mútuo e coletivo aqui entre nós, para saber como é que a gente, acho que, fica munido aí de mais instrumentos para enfrentar esse momento, em especial sabendo que a gente conta aqui não só com o prefeito Guilherme, mas também com outros gestores locais que têm no dia a dia enfrentado essa situação aí, né, de bastante difícil para todos os gestores locais. Bom, então, aproveitando, queria só dar agradecer também o Cabral aí, fazer a minha parte aí da troca da conversinha de amizade aí, só porque eu estou com muita saudade do Cabral. Nos veremos pós-quarentena, viu? Vamos reunir todo mundo aí, que a gente faz tempo que não se vê. Mas, enfim, gente, então, ideias gerais, 5 minutos aqui. Eu acho que eu consigo falar, vocês vão ver que eu falo bem rápido. Então, acho que os 5 minutos serão suficientes para essa primeira abordagem. Qual que foi a ideia geral da nota, tá, gente? Então, a gente fez um conjunto de notas, várias notas diferentes sobre diferentes temas no IPEA, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e um dos temas que a gente decidiu tratar foi a questão da coordenação, porque, como, né, todo mundo tem visto, esse é um problema que não é um problema de períodos de crise, é um problema que qualquer pessoa trabalhando, né, seja servidor público ou não, tenha trabalhado, tenha tido alguma experiência em governos nacionais e subnacionais, tem um contato ou teve uma proximidade maior com uma série de questões e desafios com os quais a gente se depara no momento em que a gente vai coordenar qualquer tipo de ação ou que a gente vai transformar uma coisa que é um plano numa ação efetivamente que tenha resultados para a população. Então, a ideia geral é que a gente pudesse trazer esse tema da coordenação, só que pensar ele a partir de um parâmetro diferente, que é um parâmetro de crise. E não é uma crise qualquer, a gente não está enfrentando uma crise como a gente, né, em vários momentos os governos, os países, os municípios, os estados têm enfrentado com outras questões. Essa é uma crise que une algumas características, que reúne algumas características muito específicas. Então, para além da discussão toda que a gente já faz, né, quando vai pensar em coordenação intersetorial aí entre áreas diferentes, entre níveis de governo diferentes, a gente tem questões muito acho que qualificam de maneira diferente esse debate. Então, uma delas é que a gente tem um alto dinamismo, então, cada dia a gente tem um conjunto diferente de informações, a gente tem diretrizes que têm mudado cotidianamente, e isso não necessariamente a gente tem como controlar da forma com que a gente consegue fazer em outras situações. A gente tem um alto grau de incerteza e imprevisibilidade sobre o que vai acontecer nas próximas semanas e quem dirá nos próximos meses e semestres, aí, anos. E a gente tem uma questão, para mim, que é essencial, que é a questão da urgência. A não ação no momento adequado e no momento certo significa perda de vidas humanas. Então, não é só que a gente vai ter um problema de ruído de comunicação entre duas áreas ou que a gente vai ter um atraso no repasse de recurso. A gente tem impactos que são muito significativos e a gente, né, o não agir ou agir de maneira descoordenada, fragmentada e dispersa tem impactos para além, né, dos impactos todos que a pandemia já tem nos trazido, também tem impactos efetivos no bem-estar, nas condições de vida da população. Então, a gente tem um contexto de bastante dificuldade, né, que é muito desafiador, como todo mundo tem acompanhado, e a ideia era que a gente conseguisse fazer uma proposta de um arranjo de coordenação considerando essas questões. Então, é um pouco além do que a gente tem trabalhado quando você pensa num arranjo de coordenação com um plano, por exemplo, que um município possa implementar para reduzir a desigualdade ou para melhorar a capacidade produtiva de determinado setor econômico. Então, são questões diferentes que a gente tem tratado, embora vocês vão perceber, né, lendo a nota, que a gente tem algumas questões ou diretrizes mais gerais que acabam aparecendo em outros momentos, em outras questões, em outros encaminhamentos que a gente tem que fazer em relação a outros temas. De maneira geral, a gente trabalhou com a nota apontando um arranjo de coordenação que tenha que partir do pressuposto, e isso parece uma coisa super óbvia, tá, gente? Mas por mais que a gente, né, acha que o óbvio está dado, mas não necessariamente está. Então, é importante, assim, a gente tem que definir, partimos da definição de uma instância de coordenação única e legitimamente reconhecida como aquela instância que coordena as ações de enfrentamento à pandemia. E ela é uma instância que pode ser necessária tanto no nível federal, quanto no nível estadual, quanto nos níveis municipais. Então, não é necessariamente uma instância que vai se dar só no nível nacional e não vai precisar ter. Então, ela pode ter pode ser replicada para diferentes níveis
federativos, e acho que o ideal é que isso aconteça em determinadas localidades onde você tem uma incidência maior da doença. Mas aí eu acho que a gente tem que avaliar um pouco como é que isso vai ser no caso a caso. Mas, enfim. Então, o primeiro pressuposto geral é isso. Estabelecida uma instância de coordenação com esses parâmetros mais gerais, seguindo diretrizes mais amplas, a ideia é que a ação dessa coordenação fosse estabelecida a partir de 3 frentes, fosse organizada em 3 frentes. Uma frente, eu vou falar menos no academic case aqui que a gente usa na nota técnica, vou falar mais do que é o da vida real, tá, gente? Depois vocês vão ler lá no texto e vão ver que no texto tá tudo bonitinho, tecnicamente embasado, mas assim, aqui acho que pra gente conseguir garantir uma conversa que todo mundo entenda e que a gente tenha o máximo de objetividade nesses 5 minutos aqui, que eu já nem sei quantos eu tenho, mas enfim, a ideia é que a gente vou falar aqui de forma bem objetiva e pragmática, tá? Então, basicamente, o que a gente tem a primeira frente é aquela frente que a gente tem que estabelecer quais são os parâmetros e como a gente vai fazer com que as pessoas todas, que tenham, né, os atores todos, instituições, pessoas, governos, representantes, etc., que tenham algum tipo de capacidade de atuar sobre o problema, ajudando ou atrapalhando, tá, gente? Aqui é qualquer capacidade no sentido mais geral. Todo mundo que de alguma forma esteja envolvido ou possa estar envolvido na solução de medidas ou implementação de medidas de solução da crise, que essas pessoas, a gente tem que definir quais são os arranjos de articulação entre essas pessoas. Então, como é que a gente vai definir o diálogo e o contato? Então, a ideia inicial é como é que a gente faz com que todo mundo saiba, né, se entenda de forma mais objetiva aqui, todo mundo ande de mão dada. Então, como é que todo mundo fala a mesma língua e como é que todo mundo anda de mão dada com uma mesma direção? Então, isso, por mais que pareça uma coisa óbvia e tranquila, não é. Então, a gente tem, né, uma série de questões que tem que ser implementadas e a nota traz algumas sugestões de como isso poderia ser feito. Então, a gente sabe que alguns setores econômicos têm tido maior impacto do que outros. Então, a ideia era que você tivesse definições de articuladores específicos para fazer esse contato e conseguir, não digo uniformizar o discurso, porque nessas situações muito conflitivas isso é bastante complicado, mas que você soubesse, né, cada setor soubesse mais ou menos com quem fala em determinados, no nível que a gente estiver tratando. Então, no município pode ser definido um interlocutor ou mais de um para fazer essa articulação e que a gente saiba quem são aquelas pessoas responsáveis por tentar fazer um pouco essa concertação e a convergência entre esses discursos, narrativas e de orientações mais gerais. Então, tomada uma decisão, como é que a gente faz com que essa decisão seja o mais rápido possível, informada para todo mundo que tem que saber o que tem que fazer nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos minutos. A segunda frente é uma frente já mais operacional, é a frente de como é que se elabora um plano de ação para enfrentar a questão. E esse plano de ação pode ser diferente, dependendo do que a gente vai lidar. A ideia, na nota, a gente traz a sugestão de que tenha um plano nacional, que tenha diretrizes gerais e planejamentos. A gente sabe que tem medidas que são de responsabilidade da União, outras que são dos estados e outras são dos municípios. Então, é óbvio que esse plano terá diferenças dependendo do nível federativo com o qual a gente vai lidar. Mas a ideia é que é essencial que você tenha um plano que organize essas ações. Não quer dizer que o governo federal ou a prefeitura ou o estado vá fazer todas essas ações e seja o único responsável, mas de qualquer forma o que a gente tem defendido e nosso argumento se centra basicamente na ideia e numa aposta de que o poder público, de maneira geral, tem uma função e tem um papel a cumprir como coordenador de ações, embora ele não seja o único ator com capacidade de atuar sobre a resolução do problema. Então, essa é uma questão, os governos, de forma geral, têm a função de chamar para o jogo todo mundo que tem alguma coisa, né, todo mundo que pode estar envolvido de alguma forma sobre a resolução dos efeitos da crise, como é que isso vai acontecer no dia a dia de implementação de ações efetivamente. Então, a segunda frente seria essa de como é que você faz realmente um plano de ação, e aí a gente propõe lá 5 eixos específicos, um no plano epidemiológico, outro no plano de contenção de recuperação econômica, outro de um apoio de medidas de apoio a municípios e estados para recuperação econômica fiscal, num curto prazo. Então, tem uma série de questões ali que poderiam ser trabalhadas dentro de um plano, mas a ideia central é que ele fosse um plano único, conhecido, reconhecido e legitimado por diferentes atores e que a gente tivesse uma clareza e uma objetividade do que tem que ser feito nas próximas, no período, né, no próximo período, aqui nos próximos meses, semanas, etc. E, por último, uma discussão, a gente aponta uma frente que é importante, que é a frente de mecanismos de transparência e de comunicação. Então, essa frente
ela é, na verdade, nesses momentos de crise, a gente sabe, né, que é uma das que de maneira mais óbvia aparece e de maneira mais óbvia também é a que dá mais problema. Então, na verdade, é a ideia de um pouco de como é que você se comunica com a população, com setores diferentes da sociedade, não só com setores econômicos, com outros níveis de governo, com outros poderes, não com o legislativo, com o judiciário, com setores da sociedade civil, com a população de forma geral. Então, quais são os canais de comunicação, como é que isso é estabelecido, quem é que fala sobre as medidas que são tomadas dentro do governo, seja ele nacional ou subnacional, quem é que tem a voz e quem é que dá a diretriz e como é que isso pode ser entendido pela população. A ideia é que isso, né, ajude de alguma forma não só a estabelecer liderança do processo, não precisa ser necessariamente uma liderança, mas como é que você tem aí uma concertação de atores públicos e privados que podem atuar na resolução da crise, mas que isso também traz um pouco de acolhimento e um pouco de e diminui um pouco acho que a tensão social que está disseminada em momentos de emergência de saúde pública. Então, a gente tem que lidar com a especificidade desse momento, né? Então, não é lidar com isso, eu não estou dando uma informação sobre um plano que vai acontecer o fomento a uma cadeia produtiva no município. É uma situação completamente diferente, então a gente acredita que tem uma periodicidade diferente, um formato diferente, que a previsibilidade desse contato, dessa comunicação faz muita diferença, mesmo sabendo que a gente está trabalhando num contexto de alto dinamismo e de alta incompletude das informações. De qualquer forma, a gente tem visto isso acontecer em vários países, né, que a população tem recebido de maneira positiva, inclusive aqueles pronunciamentos de lideranças que dizem, olha, a gente não está completamente a par do que pode acontecer, a gente sabe que estão trabalhando com um nível de informação que é incompleto, mas, de qualquer forma, as nossas medidas, na medida em que a gente for tomando decisões e definindo rumos, aqui a gente vai repassar essas informações e compartilhar com toda a população e toda a sociedade, porque é um impacto que pode acontecer sobre todo mundo. É isso, eu devo ter passado os meus 5 minutos, gente, desculpa. Ele passou um pouco, mas era importante, porque você conseguiu dar clareza acerca do documento, né? Eu acho que ele tem uma característica, a nota técnica, que nos aproxima bastante de alguns pontos de um guia que o CLP e a RAPS formularam recentemente com relação a aspectos gerais de liderança, e eu acho que isso nos coloca em pontos muito próximos e o debate se torna ainda mais instigante, porque muitas das pessoas que estão aqui com a gente conhecem os dois documentos. Enfim, eu acho que isso nos traz algo bastante especial. Então, obrigado por essa exposição, acho extremamente importante nesse sentido. Eu quero aproveitar aqui e dizer que a gente está aqui também com o prefeito de Cotiporã, cidade bastante próxima de Bento Gonçalves, o Breda, né, que é nosso parceiro também da RAPS, então obrigado pela presença, Breda, é sempre muito especial estar contigo. Tínhamos alguns dias atrás uma ida para Cotiporã, eu sinceramente gostaria muito de abraçá-lo aí, mas a gente sabe que na hora certa a gente vai poder estar junto. E agradecer muito ao pessoal da RAPS, né? A RAPS é uma grande parceira de todo esse movimento. A Cássia está aqui com a gente, a encontrei hoje de manhã, né? E muito bacana. E a Patrícia Vieira também do nosso time lá do CLP. Pazim, eu queria aproveitar a fala da Janine e passar a palavra para você, sobretudo com o objetivo de nos contar um pouco a respeito de como vocês têm conseguido trabalhar numa lógica entre esferas da federação. O seu case é um dos cases que entraram para o guia do Covid-19 do CLP com a RAPS, e algo ali me chama muito a atenção na leitura. Vocês estabeleceram um comitê e começaram a discutir as questões relacionadas à pandemia já em janeiro no seu município, né? Quando muitas pessoas sequer talvez tivessem ouvido falar no Covid-19. Mas eu queria entender também na sua fala um pouco dessa interlocução com o governo federal e com o governo estadual do Rio Grande do Sul, até porque recentemente a gente teve um evento gigante do governo federal, inclusive um evento internacional na cidade de Bento Gonçalves. A gente sabe que existe uma interlocução extremamente importante e interessante da prefeitura com a lógica federal. Eu gostaria de ouvi-lo, então, em relação a esse relacionamento entre esferas de poder.
Boa tarde, Humberto, professor Humberto, meu amigo. Janine, muito obrigado pela aula. Realmente o teu material que tu participaste junto com teus colegas aí foram realmente muito bacanas aí para todos nós. E agradecer a Leila, em nome da Leila, agradecer todo o CLP que me fez o convite, o Marcelo também. Bom, sim, foi no dia 30 de janeiro que nós startamos aqui, formamos o nosso Comitê de Atenção Municipal ao coronavírus. E no dia 30 de janeiro, que, vamos lá, dentro de umas questões pessoais, minha irmã é pneumologista, eu tenho vários médicos na família, o problema que ocorria à época na China era algo que permeava aí as nossas relações, conversávamos sobre isso e, vamos lá, começou a entrar no nosso radar. Conversando com o nosso secretário de saúde, resolvemos então chamar diversos atores aqui que compõem a área da saúde aqui no nosso município e formamos o nosso comitê de atenção ao coronavírus. Então, o hospital local, a coordenação da nossa UPA, a vigilância epidemiológica, a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. À época foi o insight que a gente teve de chamar a educação para trabalhar conosco essa situação. E a partir daí o nosso plano de ação começou a ser trabalhado muito antes de nós sentirmos aqui no Brasil uma necessidade sobre isso. Eu trato também a data do dia 26 de fevereiro como uma data interessante, que foi o retorno do carnaval, se não me engano era uma quarta-feira de cinzas, e aí nesse retorno do carnaval, como é uma cidade aqui na Serra Gaúcha, nós temos muitas relações, inclusive diplomáticas, com municípios do norte da Itália. Nós temos 8 termos de cidades irmãs, contratos de cidades irmãs com cidades italianas. Então, o assunto de lá passou a chegar aqui com um fluxo de velocidade muito grande. E nós tivemos que startar o nosso primeiro ato assim do plano de ação, que era um ato de comunicação, tendo em vista diversas notícias falsas, que o fulano de tal estava com uma doença, que não sabia o que era, achava que era o tal do coronavírus, que também não se sabia que bicho era esse, né, se tinha pelo ou não, o que era tudo isso. Mas aí a gente startou, a partir do dia 26 de fevereiro, primeira ação que eu achei muito bacana, acabaram as fake news aqui na cidade. Foi um boletim diário onde nós, de forma muito transparente, esse foi o nosso maior quesito de transparência desde o início. Olha, independente, eu me lembro uma manifestação que eu fiz, independente se a notícia for boa ou for ruim, nós daremos de forma diária. Então, todos os dias, às 11 horas da manhã, emitíamos um boletim técnico, então, assinado por todo o Comitê de Atenção ao Coronavírus. Esse é um boletim mais específico, mais científico, né, com base em todos os dados hospitalares, e um card que saía junto às 11 horas da manhã, daí nós disseminávamos pelas redes, contatos de WhatsApp. Então, a partir disso, morreram as fake news, né? Nós não tivemos mais nada nesse sentido. E aí, diversas outras ações foram desencadeadas, então, com esse start do dia 26, e aí começamos a trabalhar a cultura sanitária, buscamos trabalhar etiqueta sanitária, utilização de álcool gel ou outros sanitizantes. Começamos a tratar, inclusive, com crianças nas escolas e palestras nas escolas sobre como lidar com isso, a forma de espirrar, não espirra na mão, não limpa com lenço de pano, buscar dobra... Bom, diversas situações que hoje parece até muito banal, mas na época era interessante nós tratarmos. No dia 6 de abril, nós assinamos, então, editamos o nosso primeiro decreto, no dia 13 de março, primeiro decreto, tendo em vista, isso era uma sexta-feira, tendo em vista que na próxima segunda-feira teríamos a maior feira da América Latina de móveis aqui em Bento Gonçalves, e o receio de trazer para cá, então, essa que era uma condição patológica já mais comum aqui no Brasil, São Paulo com alguns casos, fez com que a gente freasse, então, esse evento internacional, e aí diversas ações e recomendações passaram a ser uma constante. Vejam, nós estamos aqui no nosso 9º decreto e nós fomos, de acordo com aquilo que havíamos planejado, gradando todas as nossas ações para que a população pudesse compreender as nossas ações e seguir elas, tendo em vista que o nosso país é um país que não tem uma cultura de obediência, principalmente às determinações públicas, né? Nós não passamos por muitas situações e outras tantas. Mas o que me baseou muito foi aquela experiência que nós tivemos com a greve dos caminhoneiros, onde aprendemos muito naquela situação difícil, né? Então, vamos lá, a primeira situação, garantir o abastecimento de água, depois garantir abastecimento
de energia elétrica e combustíveis, depois garantir a estrutura hospitalar. Então, a gente buscou já uma cartilha a partir de tanto. Sobre a situação junto ao governo do Estado e governo federal, eu digo que realmente esse tem sido o nosso maior desafio, viu, Humberto, e o pessoal que está nos acompanhando. Grande desafio. Realmente, muito embora nós busquemos contato com o Ministério da Saúde, é algo muito difícil acontecer, até porque existe um dialeto diferente tratado dentro do mesmo governo, né? O Ministério da Saúde ele tem uma linha muito próxima à Organização Mundial de Saúde. Nós acompanhamos e atendemos todas as determinações do Ministério da Saúde, mas existe uma liderança que desmerece todas essas orientações e chega aqui na base, tendo em vista que a gente vive um momento muito polarizado, uma falsa verdade, né? Uma determinação não científica ou técnica que confunde a todos e faz com que essa cultura da não obediência ela seja cada vez mais incentivada. Então, muita gente está descrendo do problema, muita gente está desmerecendo a situação e leva praticamente numa normalidade aquilo que para nós é muito grave. Estamos quinta-feira vai fazer praticamente 25 dias, 30 dias que nós estamos com os nossos setores fechados, né? Reabrimos a situação da indústria e da prestação de serviço no dia 6, exceto os essenciais, que eles nunca pararam, mas o comércio, a nossa expectativa é que na próxima quinta-feira a gente retome as atividades de forma muito responsável e gradual, de acordo com o decreto do Estado. Mas importante deixar bastante claro que nós não usamos todo esse tempo simplesmente para esperar a não disseminação do vírus, ou nunca tratamos isso com a nossa comunidade, né? É vírus, a grande maioria da população irá entrar em contato com ele, alguns com sintoma, outros não, mas nós, como poder público, usamos essa estratégia de achatar a curva e ponderar essa questão da disseminação viral com uma ação muito forte. Nós chamamos aqui a sociedade empreendedora, buscamos eles e trouxemos para dentro do nosso comitê de atenção ao coronavírus, fizemos campanha junto à nossa comunidade, ao empresariado local e ampliamos a nossa capacidade instalada hospitalar. Inauguramos 8 mini UTIs na nossa UPA, temos a nossa sala vermelha, mais 50 leitos de isolamento prontos em 30 dias, e o nosso hospital, um hospital filantrópico, amplia em 10 unidades também a sua sala de UTI e garante mais 40 leitos de isolamento. Isto é, a gente usou esse tempo todo para justamente aumentar a nossa capacidade de atendimento hospitalar, pura e simplesmente compreendendo que isso vai acontecer, o pessoal vai adquirir a carga viral, e aquele percentual que irá buscar um atendimento em uma situação mais grave, ele possa ter condições de serem muito bem atendidos. Então, a gente buscou utilizar essas situações. Sobre uma situação do governo federal, realmente é uma dificuldade muito grande de fazer com que de cima para baixo, top-down, venha uma orientação. Junto ao governo do estado, nós também temos uma grande dificuldade, muito embora o governador ele e a sua equipe busque chegar nos municípios, mas são realidades completamente diferentes. Nós temos municípios aqui na nossa região de 1.000 e poucos habitantes, e nós temos um município de 500 mil habitantes, que é Caxias do Sul, ao lado de Bento Gonçalves. Então, é realmente muito difícil entender uma determinação. Nós, como municípios, gostaríamos de uma política única para o Estado, isto é, vamos manter fechado por um tempo, organizado e tal, mas a gente sente que, na verdade, não é o que acontece. É praticamente uma diretriz geral muito, muito simples do governo do Estado e do governo federal, e cada um por si, Deus por todos. E isso realmente é muito ruim, porque nós temos ligações com municípios que são limítrofes ou que são similares ou semelhantes aos nossos, e cada um com uma política diferente, cada um com uma estratégia diferente. Então, estamos sentindo realmente bastante essa ausência de uma diretriz maior, ou melhor, perdão, para terminar, a gente sente uma falta de preparação do nosso Estado-nação, né, nosso país como um todo, nossa federação, para eventos como esse. É isso que eu sinto. Muito bom, Guilherme. Obrigado. Acho que essas percepções e essa experiência prática são bastante relevantes também para esse nosso debate, extremamente importantes para esse nosso debate.
Eu gostaria de destacar ao pessoal que nos acompanha que aqui no chat vocês podem mandar perguntas, comentários, enfim, e eu vou interagindo aqui com os nossos convidados. Mas eu gostaria, aproveitando que a gente não tem ainda interações aqui no que diz respeito a questionamentos, etc., de perguntar para a Janine um pouco sobre quando a gente olha para a autonomia dos entes federativos, Janine, o que a gente pode imaginar, com base nessa última fala do Guilherme, de que por vezes as estratégias são diferentes e que a gente não consegue estabelecer claramente aí uma diretriz hierárquica por vezes, né? A gente tem visto inclusive um conflito do governo federal com o governo de alguns estados, abre, não abre, vou mandar abrir, vou arrefecer quarentena, não vou arrefecer, enfim. E alguns estados têm passado por isso. Santa Catarina é um exemplo, o governador mandou abrir, prefeito de Florianópolis mandou fechar, enfim. Como é que a gente trabalha com isso, Janine? Com base em que tipo de resposta que a gente consegue ter no que diz respeito a essa questão e se a gente vai acabar apelando para os nossos hábitos tradicionais de judicializações atrás de judicializações? Então, pergunta difícil, né? Mas enfim, vamos lá. Fácil. Tranquilo. A gente vai falar que vai resolver tudo. Mas olha só, acho que duas reflexões iniciais a partir da fala do prefeito Guilherme. Assim, acho que a primeira coisa existe um equilíbrio muito tênue entre a gente ter uma convergência de ações, que eu acho que é isso que é importante que a gente tenha, uma diretriz clara, uma diretriz única, uma convergência de ações entre os diferentes setores envolvidos na questão, entre os diferentes níveis federativos e a centralização das decisões, porque os municípios têm que ter autonomia para lidar com determinados assuntos, até porque, não só porque por uma competência institucional, constitucional, legal, jurídica, etc., mas porque são os municípios que conhecem os seus territórios da melhor maneira possível. Então, a ideia é um pouco que a gente tenha um equilíbrio entre como que vem essa diretriz que tem uma convergência, que é coordenada, que tem uma razoabilidade, que consegue dialogar com as diferentes realidades do país, mas, ao mesmo tempo, respeitando especificidades locais. Então, acho que isso é uma questão que, independentemente da gente estar no contexto atual, isso sempre é um desafio quando a gente vai enfrentar ações coordenadas e divisão de competências entre os níveis federativos. Então, essa é uma questão que está dada e que a gente tem já mais experiência em lidar com ela de uma forma geral nos diferentes níveis. Em momentos como o que a gente tem vivido, isso tudo fica muito mais complicado, em especial pelos fatores que foram apontados pelo prefeito, porque a gente tem orientações que não são convergentes no nível federal, porque uma coisa é no nível federal uma coisa é dita, outra coisa é um município falar. Então, são coisas diferentes que acontecem. Isso vai acontecer porque nós temos 5.570 municípios no Brasil e cada um deles tem uma realidade diferente. Pode ser que a gente tenha aí, acho que divergências entre quais são as melhores medidas a serem adotadas dependendo da realidade local. Outra coisa é a gente ter uma profusão de orientações e a gente não sabe qual delas é a que tem que ser seguida ou não tem que ser seguida. Então, na verdade, a gente está deixando a cargo de estados e municípios a decisão sobre qual orientação, ou sobre qual conjunto de orientações deve seguir do ponto de vista institucional. Então, o prefeito bem falou, ele está seguindo as orientações do Ministério da Saúde, da OMS, não sei o quê, e considerando a realidade local, definindo como é que ele vai tomando as medidas, que são, a gente também as medidas elas vão acontecendo em ondas, elas têm diferentes intensidades, vamos colocar assim, elas são mais rígidas ou menos rígidas, dependendo do momento em que você está na crise. Então, o prefeito falou, teve um time, acho que muito feliz e muito correto, de já começar a pensar sobre a questão antes do momento em que a questão está instalada no município, vamos colocar assim. Então, já se preparando para tentar pensar nisso e quais são os arranjos que tem que fazer. Uma outra questão é pensar já no pós também, porque aí já é uma outra discussão, mas que também tem que ser feita. Então, quando passar o auge da pandemia, independentemente do tempo que isso vai demorar, quais são as medidas que têm que ser implementadas pelo poder público nas 3 esferas para que a gente consiga ter uma reconfiguração aí das relações econômicas, sociais, humanas, etc. Então, essa é uma outra dimensão também que tem que ser levada em consideração e que vários municípios e estados já estão começando a pensar. Então, você está enfrentando a crise e, ao mesmo tempo, já pensando o que você tem que fazer quando sair dela. Então, é uma discussão muito complexa. Então, esse era um primeiro ponto mais geral, desse equilíbrio difícil entre convergência e respeito às especificidades locais.
tem uma segunda questão que eu queria colocar para reflexão de vocês, que eu acho que tem a ver com isso também, que é a seguinte: a gente, acho que o prefeito falou, concordo com a questão de que a gente não tem, não sei se a gente não tem expertise para lidar com situações como essa, porque assim, a situação é tão atípica e tão específica, né, tão diferente, que obviamente a gente tem, fica difícil comparar com outras situações que a gente tem enfrentado. Mas, por exemplo, o momento que a gente enfrentou a greve dos caminhoneiros ou outros momentos de emergência de saúde pública que foram enfrentados no Brasil, como, por exemplo, a epidemia de Zika, que foi muito forte, por exemplo, no Nordeste brasileiro. Então, a gente tem situações de estiagem prolongada no semiárido também, que acabaram tendo que estimularam ou que forçaram, de alguma forma, o poder público a construir arranjos capazes de responder a esses desafios. Então, eu não sei se eu acho que a gente tem uma dificuldade, estamos encontrando uma dificuldade em responder adequadamente, né, se a gente quiser pensar aqui sobre determinado tipo de parâmetro, aos desafios que são já próprios da pandemia, mas eu acho que a gente tem capacidades estatais que em determinados municípios, estados e mesmo na esfera federal, que podem ser mobilizadas para que a gente consiga responder de maneira mais adequada aos desafios que estão sendo colocados. Então, assim, acho que tem a surpresa, mas o próprio prefeito falou, eu acabei me valendo de um aprendizado que a gente teve com a gestão da crise anterior, que é uma crise diferente, obviamente, da atual, mas você tem alguns aprendizados que já foram implementados, que podem ser mobilizados e apropriados agora. Então, acho que tem essas duas questões. Isso acaba tendo também trazendo o reconhecimento de situações que são enfrentadas por municípios específicos ou por estados e municípios, e que isso tem que ser valorizado, eu acho que nas soluções apresentadas aí nos arranjos possíveis de gestão da pandemia. Muito legal. Não sei se te ajudei ou se só piorei, Humberto, mas enfim. Não, de forma alguma, só ajudou, sempre, e muito. Eu tinha uma questão aqui para o Guilherme, mas eu vou me servir aqui de uma questão da Bruna Barros, falando sobre comunicação com algumas entidades federativas ou com algumas entidades relacionadas aí a organizações mais gerais, enfim, Guilherme. Ela pergunta o seguinte: qual a pressão por resposta? E aí ela enumera, né, da população em geral, dos comerciantes e das associações comerciais, né, o diálogo com os decretos de isolamento, por exemplo, do governador, né, e se vocês já viram alguma necessidade de criar legislações para garantias aí de recursos, como está o repasse do FPM. Enfim, ela faz uma pergunta um pouco de como você tem recebido pressão da sociedade e dos comerciantes, principalmente, e como você tem lidado com questões de ordem econômica, financeira, sobretudo no que diz respeito ao impacto nos cofres do município. Bom, eu vou fazer uma propaganda, então, Dantas, do MLG. Veja, eu nunca pensei que eu fosse utilizar tão cedo os critérios de liderança, viu, Renato? Quanto a gente vem lidando aqui no dia a dia. É uma pressão absurda e, vamos lá, não é momento da gente buscar julgar essas pressões, né? Todos estão passando por elas e cada um sabe a forma como atravessa. Alguns reagem de forma mais assustada, outros travam no medo, outros se tornam agressivos, é isso mesmo, né? Nós estamos reagindo a todas elas como disse, com bastante transparência. A gente aqui eu vejo alguns secretários, o secretário de Cultura está aqui, quero cumprimentar o prefeito Breda também. A gente usou algo que eu realmente no dia a dia eu não vinha usando aqui na gestão municipal, que são as lives, né? Veja, acho que todo mundo está fazendo muita live, até pelo distanciamento, mas isso me ajudou muito, muito mesmo a poder explicar os nossos decretos. Como eu disse antes, nós já estamos no 9º decreto municipal. E todos eles são complexos, são de difícil de gestão pela população que não conhece os termos, né? Não conhece o porquê das coisas, por que nós estamos fechando, qual a razão disso, é uma questão hierárquica dentro do processo legal ou não, é uma visão nossa. Então, a gente usou realmente tudo isso como ferramenta de comunicação à população. A gente faz live anunciando algumas situações, a gente faz live respondendo perguntas da nossa população, é bastante cansativo, né, desgastante, são perguntas muitas vezes repetitivas ou focadas em um único setor, mas é uma forma que a gente tem de dar uma acalmada aí, nesse sentimento, muitas vezes, de dúvida, né? Como disse antes, a gente está vivendo um momento super polarizado sob o aspecto político, e aqui
sei lá, chover no molhado. Mas isso realmente dificulta o dia a dia, porque as posições, nós estamos seguindo, obviamente, toda a linha técnica, quem rege as minhas decisões, ou o meu embasamento, a decisão é minha, próprio, mas quem rege o embasamento das decisões é a minha Secretaria de Saúde, a Vigilância Epidemiológica, o nosso comitê, que é formado por hospitais, pronto-atendimentos médicos e profissionais da área. Mas quando a gente entra num debate ideológico, ele realmente fica muito difícil, porque tu conversar com a tua população, explicando para eles os argumentos científicos, quando existe uma liderança maior que puxa para um lado ou puxa para o outro, é realmente desgastante. Então, a gente opta por conversar com a nossa comunidade. Hoje nós estamos vivendo uma pressão muito forte, conversava com o prefeito Breda durante a manhã, tivemos uma reunião da nossa associação de municípios pela web, inclusive. A pressão dos comerciantes ela está muito forte, porque é o último setor a poder vir a reabrir. Estamos aguardando, inclusive, uma orientação do próprio governo do estado. Então, tem aquele sentimento de que está praticamente 30 dias sem faturar, as contas estão chegando, olha para o lado, o outro setor pode trabalhar e ele não. Então, começa uma situação de disputa, né, onde, obviamente, se o prefeito trabalha com o objetivo de preservar vidas, ele é apontado. Se abre e acontece de na frente ter algum problema, ele será apontado novamente. Então, a única forma que eu entendo como adequado é conversar com a população. Sob o aspecto das finanças, bom, esse é um segundo comitê que a gente criou, né, um comitê de atenção às finanças municipais, porque, por óbvio, se a gente fecha as atividades, o funcionamento de atividades produtivas, aqui nós temos um município que é industrial, o maior polo moveleiro do Brasil, nós temos o maior polo vinícola do Brasil, um turismo em ascensão muito forte, sabe? Nós temos 120 mil habitantes, nós temos 17 mil economias, 17 mil CNPJs ativos. Então, se tu fecha essa movimentação toda, a tua arrecadação ela despenca. Então, junto com tudo isso, não bastasse todo esse problema de saúde pública e de criação e fortificação da estrutura, tu tem que reduzir tuas despesas, atenuar tuas situações. Hoje a gente vive um ano eleitoral, então a gente não pode nem fazer muito das coisas que a gente gostaria, né? Porque a legislação ela veda, ela compreende muitas situações, apesar da situação de emergência e calamidade. A legislação eleitoral ela enxerga muitas das coisas como beneficiamento direto à população. Então, a gente está num momento completamente desafiador por N motivos, mas me parece que o único caminho que a gente consegue fazer com que o outro lado compreenda as nossas ações é pela comunicação direta, sincera, fazer com que os nossos atos e ações eles sejam tal e qual aquilo que a gente coloca no papel a partir de um decreto municipal. Muito bom, muito bom. Acho que é... Claro. Só para complementar, eu queria saber qual, você falou que emitiu 9 decretos que foram municipais, né? Eu queria saber o que exatamente, ou qual era a temática específica que não era coberta pelos decretos já do Estado, porque os decretos do Estado eles funcionam para todas as cidades. Então, eu queria entender exatamente quais foram os decretos que vocês tiveram que eles façam emitir que já não estavam contemplados nos decretos estaduais. Não, obrigado, Bruna. Os decretos estaduais, exceto o último, na verdade, de todos os decretos estaduais, somente 2, o Breda está aqui, não vai me deixar errar muito, somente 2 eles foram específicos. Um que suspende o calendário escolar até o dia 30 de abril, então nós não podemos descumprir com essa determinação, nós só podemos agravar essa situação. E o outro decreto que, quando os municípios já haviam feito as suas restrições de atividades, os seus isolamentos sociais e restrições de atividades, o Estado ele emenda, então, mais 15 dias na área do comércio. Os demais decretos do Estado, eles foram muito mais orientativos para as atividades internas da própria gestão pública estadual, então, recomendando e determinando situações para os servidores do retorno às atividades, sintomáticos, essas situações, e tratando a situação num ambiente mais genérico. O governador, no início, ele entendeu
por adequado abrir o leque de ações e deixar os municípios atuarem, como a Janine colocou, atuarem nas peculiaridades, agravarem nas situações. Porém, a gente sabe que essas suspensões de atividades, elas não são nem um pouco populares, principalmente em anos eleitorais, né? Nunca é legal dizer assim, feche sua atividade, reduza o atendimento, restrinja a ocupação do espaço. Então, muitos municípios cruzaram os braços, fingiram que não era com eles, desligaram a TV, desligaram o cabo do mundo e falaram, bom, vamos tocar adiante. Estes municípios passaram a agravar, então, a curva de disseminação. A gente começou a ver cidades, situações em que não existia lógica nesse primeiro momento, até porque a gente vive, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, ainda um momento elitizado da disseminação do coronavírus, né? A gente ainda não chegou na base, que aí é o preocupante mesmo, quando vai lá para a classe C, D, né? Quando vai para bairro popular. A gente está indo aquele que foi para o exterior, aquele que foi para São Paulo a negócios, aquele que tem uma relação diferente. Mas aí o Estado teve que botar pulso firme, aí não consegue diferenciar aqueles municípios que já estavam em restrição de atividades daqueles que nada haviam feito. Então a gente pagou aí mais 15 dias de restrição no comércio. Muito bom. Guilherme, eu acho que é importante essa sua fala para a gente ver também, Guilherme, Bruna, enfim, o quanto que existe de diversidade nesses decretos estaduais. Afinal de contas, a gente está tratando numa lógica federativa e eu vou emendar essa ideia da lógica federativa numa questão que eu gostaria de fazer para a Evelyn. Eu li aqui a Evelyn. Para a Janine, que vem da Leila, que gostaria de compreender contigo, Janine, quais aspectos do Pacto Federativo parecem mais desafiadores nesse instante? Eu vou adicionar essa pergunta um pedaço de uma conversa que eu tive com recentemente, uma entrevista que eu fiz com o Sérgio Abranches, e um texto da cientista política Lara Mesquita para o blog Legislativo do Estadão, em que os dois davam um destaque especial ao Pacto Federativo, num instante em que anda difícil, por vezes, dialogar com a esfera federal no que diz respeito a algumas teimosias, digamos assim. Inclusive, existe uma guerra dentro do próprio governo federal entre o Ministério da Saúde e o Gabinete da Presidência, mas num instante de uma certa dificuldade, eles estavam louvando o Pacto Federativo e a possibilidade de ação dos governadores. O que existe de desafiador no Pacto Federativo para esse tempo de crise e o que existe de louvável? Outra pergunta fácil. Você viu que eu resolvi te incomodar hoje. Vamos lá. Bom, acho que algumas questões, que talvez eu pense em outras enquanto eu estou falando aqui já, as primeiras que me vieram à mente enquanto você perguntava, Humberto, mas assim, acho que a primeira coisa, assim, existe uma avaliação, né, que tem sido corrente, com a qual eu, em alguma medida, concordo, de que tem sido importante o protagonismo dos governadores de diferentes estados do Brasil no enfrentamento da crise e de algumas prefeituras também. Então, acho que, nesse ponto, assim, isso não tem necessariamente isso não implica em um problema de coordenação. Acho que é isso que tem que ficar bem claro. Assim, protagonismo ou a gente ter, né, a responsabilidade em cada um dos níveis federativos sendo assumida pelos seus respectivos, né, representantes eleitos. Eu acho que isso não gera automaticamente problemas para o Pacto Federativo, nem problemas de coordenação, que eu acho que essa é uma questão importante. O que a gente tem são problemas de definição de quais são os rumos e diretrizes a serem tomadas de maneira equânime entre todas as entidades federativas, considerando que somos uma federação e considerando que é isso, né? O vírus não vê fronteira, então não dá para você definir uma coisa num município e em outro não, porque o vírus não vai ficar parado no mesmo município, então a ideia é como é que a gente consegue trabalhar de maneira coordenada, mais uma vez, respeitando especificidades locais, respeitando as competências legislativas, institucionais e constitucionais de cada um dos entes federativos, não tendo uma sobreposição ou pelo menos tentando diminuir a possibilidade de sobreposição de esforços em relação a isso, mas ao mesmo tempo, em momentos de crise, você tem uma discussão, e aí, né, já tinha uma discussão colocada no cenário nacional e no âmbito do legislativo,
Legislativo, por exemplo, de não sei se reformulação, mas assim, uma rediscussão de como é que a gente tinha, né, como é que a gente vinha trabalhando com o Pacto Federativo de maneira geral, em especial pensando na discussão fiscal. Então, a gente acha que tinha aí algumas questões específicas e agora a gente está trabalhando pensando inclusive numa nova partição de competências ou alguma coisa relacionada a uma repactuação de determinadas questões que a gente tem trabalhado desde a Constituição de 88. Eu acho que aí tem limites, tá? Assim, a gente podemos discutir depois caso a caso, mas acho que aí tem limites do que é possível fazer e o que não é. Mas, de forma geral, eu acho que ações coordenadas não implicam necessariamente em que uma entidade federativa vai ter que assumir totalmente o protagonismo nessa discussão, porque eu acho que, inclusive, isso está equivocado para esse tipo de problema. É um problema que atende todos os setores econômicos, sociais, geral, né, territoriais, locais, tudo que você puder imaginar aqui de dimensão geral de condição de vida da população, essas dimensões são todas afetadas pela pandemia, então não é uma discussão que a gente consiga definir diretamente, são esses interesses que são afetados ou são aqueles interesses. Então é isso, quem está nos municípios, né, nos estados também, tem sofrido uma pressão constante, aí o prefeito, né, falou de diferentes setores com diferentes justificativas, com interesses legítimos, como é que são esses impactos. Então, a ideia de que você tem o cenário para que algumas discussões sejam feitas para ressignificar ou para rediscutir ou para rearranjar ou fortalecer, aprimorar algumas questões de lacunas federativas que a gente já vivenciava, eu acho que elas têm um determinado espaço, mas também acho que a gente tem um limite muito grande em fazer essas discussões em contextos como o atual. Porque aí a gente não está, assim, aí pensando numa coisa, a gente não está com a cabeça fora desse contexto, a gente está imerso nesse contexto. Então, algumas medidas, inclusive eu acho que de centralização exacerbada ou de sobreposição, de dizer, né, acho que tem uma disputa não só dentro do executivo, por exemplo, mas tem uma disputa entre os poderes legislativos, judiciário, para quem é que vai definir, que tem um lado aí que é a disputa, tem outro lado que é o equilíbrio dos poderes, que é o que a gente tem que buscar. Mas em que medida isso afeta ou isso tem, acho que, aumentado a confusão, aí vou usar um termo bem simplista, mas a confusão que a gente tem vivido no cumprimento de determinadas diretrizes e orientações. Então, acho que é uma discussão super complicada de ser feita nesse momento. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco para que a poeira assente, para a gente entender efetivamente quais são as possibilidades. Mas eu, particularmente, vejo, ainda mais que a gente sabe, né, assim, aqui tem uma série de pessoas que estudam gestão pública e que tem atuação nessa, a gente sabe que tem sempre aquela crise dos governos estaduais não saberem o papel que tem em determinadas áreas do governo. Então, isso aqui todo mundo vive. Então, é importante que em momentos como esse, o protagonismo dos estados apareça, desde que ele seja também coordenado com o conjunto dos municípios. Então, a ideia é que a gente, né, não adianta também ter não ter a coordenação no federal, não ter no estadual, e aí também deixar os municípios, porque aí, no fim das contas, é isso. Quem se lasca lá no frigir dos ovos são os municípios e as populações locais. Então, a ideia é um pouco como é que a gente faz esse equilíbrio também, porque não adianta só o palanque ou o protagonismo do ponto de vista formal, sendo que a gente não consegue aí definir um pouco qual que é fazer uma ação coordenada efetivamente de apoio e de suporte a todos os municípios nas suas diferentes vulnerabilidades e nas suas diferentes fortalezas. Eu acho que aí tem um pouco que entender quais são as necessidades de cada um, e acho que os estados têm um papel essencial nessa questão. Muito bom. Eu só tenho uma ressalvinha aqui no dia a dia. Eu sou formado em gestão pública também, em direito, mas a prática aqui, a selva, ela é complicada, né? Ela é um pouco diferente. Eu vejo que, principalmente nesses casos epidemiológicos que nós estamos tratando com situação viral, situação de saúde, precisa realmente ter uma coordenação do governo federal, precisa ter. Os municípios, e veja, o meu município ele é considerado um município médio para grande aqui no Rio Grande do Sul, são 120 mil habitantes. Nós temos uma estrutura pequena sob o aspecto técnico de atenção epidemiológica. Nós temos vigilâncias formadas e profissionais extremamente qualificados. Agora, a regra não é essa. Se deixar para os municípios agirem em cima de situações como essas, não vai acontecer absolutamente nada, porque agir em momentos como esse é restringir acessos, ações ou atitudes. E isso não vai acontecer. Se nós agravarmos essa situação, mais uma vez eu falo, problema
polar, assim, a polarização política, onde no próprio governo, assim, a área técnica ela é desmandada pelo atual líder, assim, é incrivelmente difícil a gente trabalhar. Realmente é incrivelmente difícil. Acho que eu vou sair daqui, eu não vou precisar esperar o MLG terminar, eu já vou ter o meu diploma de tudo isso, espero estar aprovado no final das contas. Olha, aprovado você vai estar, mas a gente não abre mão da sua presença. Pessoal, eu quero fazer aqui com vocês uma última provocação, e aí eu vou claro, passar a palavra para os nossos dois convidados e vamos encerrar, porque é óbvio que essas temáticas elas vão se abrindo em novas questões, em novos desafios, e a gente poderia ficar aqui muito tempo, mas eu acho importante porque a gente combina, né, com as pessoas, a gente tem que minimamente seguir o que a gente estabeleceu. O Guilherme colocou a questão da eleição. A gente sequer sabe se essa eleição municipal vai acontecer esse ano. E eu acho que o Guilherme trouxe um ponto muito importante. A lei eleitoral restringe alguns pontos da administração pública, sobretudo no que diz respeito a atitudes sociais e atitudes de comunicação, sempre com as ressalvas de calamidades e coisas desse tipo. Mas a gente sabe que quando as coisas arrefecem, por vezes as interpretações dadas a determinados fenômenos são as piores possíveis e as mais ameaçadoras possíveis no que diz respeito, inclusive, às carreiras políticas de pessoas muito compromissadas e comprometidas, né, com as suas respectivas populações, sociedades, etc, etc, etc. É nesse sentido que eu queria fazer uma provocação final aqui para vocês, independentemente dessa eleição ocorrer em outubro, como de fato ocorre, dela ocorrer em dezembro, como o Podemos da Câmara dos Deputados sugere, ou de acontecer em 2022, o que me parece, com todo respeito, uma aberração democrática, como o Podemos do Senado sugere, né, para a gente ver como os partidos conseguem se organizar bem no Congresso Nacional. Aqui uma provocação carinhosa, singela, mas a minha pergunta central é: a Justiça deu mostras de que vai se posicionar em junho. Junho já é muito tarde para um posicionamento, tendo em vista aspectos de ações sociais e de ações de comunicação. Como é que vocês enxergam essa declaração da Justiça dizendo que em junho tem uma resposta, e o que a gente pode esperar, então, das eleições desse ano? Mais uma questão extremamente fácil e singela, a gente pode começar pelo Guilherme. Eu peço que nas respostas vocês já puderem encaminhar aí uma mensagem de despedida e boa noite para a galera. Aí quando vocês terminarem, eu fecho aqui o nosso encontro. Bom, eu vejo que tem o recording aqui, está gravando aí o nosso webinar, então eu vou tentar medir as minhas palavras, mas quando eu disse que o vírus ele estava elitizado, né, talvez ele não estava elitizado bastante para chegar nos palácios de justiça, porque realmente é impensável acreditar que o processo democrático não vá ser ferido em algum dos pontos se nós não respeitarmos a condição do candidato, conversar com a sua comunidade, reunir sua população, discutir, debater situações. Também me parece assustador nós, inclusive algumas falas do próprio TSE, de alguns ministros do TSE, falando que hoje, com as redes sociais, nós teríamos condição de fazer as nossas campanhas também virtuais. Mas depois do Cambridge Analytica, depois dos robôs de WhatsApp, veja, eu acho completamente inseguro tudo isso. E estou falando aqui um prefeito reeleito que está contando os dias até chegar no dia 31 de dezembro, eu acho que já dei minha contribuição, estou bastante cansado sobre esse aspecto. Mas é assustador o fato de não compreenderem, aqueles que decidem essas situações, a rotina política. Por outro lado, o Congresso ele se faz paralisar. Me parece que a temática virtual que nós estamos tendo aqui, buscando conhecimento, debater e tal, os congressistas do nosso país, eles usam simplesmente para descanso, porque não estão debatendo alternativas para a nossa eleição, não estão debatendo num país pobre como o Brasil em determinados aspectos, o uso dos recursos bilionários de organização de campanha e também do fundo eleitoral para realmente suprir as necessidades que nós estamos tendo no dia a dia, com respiradores, EPIs e tantas situações. Então,
está faltando diálogo. Junho vai ser tarde demais. Junho a gente vai estar num body count, né? Nós vamos estar praticamente contando corpos e realmente não é uma visão desastrosa, é uma visão realmente realista de tudo isso, olhando os cenários de países muito mais desenvolvidos e preparados como o nosso. Então, é impensado a gente poder atribuir qualquer razão a essa condição de jogar para frente algo que precisa ser decidido agora. A legislação eleitoral lá está aí, os prints e as gravações elas estão sendo feitas das manifestações daqueles que estão em pontos de poder, e isso tudo vai prejudicar. As ações de restrição, principalmente de acesso em setores e comunidades, elas são completamente ruins sob o aspecto eleitoral. Então, existem prefeitos, converso com muitos deles, querendo se licenciarem das atividades partidárias para não prejudicar os seus sucessores na eleição de outubro, ou novembro, ou dezembro, que seja, para não fazer uma relação do prefeito ruim que está restringindo, sem lembrar que está buscando preservar vidas, mas com uma proposta de eleição ou reeleição nos meses próximos. Vejam onde a gente chegou, sabe? A gente querendo esconder a nossa função política, ao invés de dizer, peraí, estou fazendo para cuidar da vida de vocês. Então, realmente eu vejo nesse sentido. Sob outro aspecto, eu vejo esperançoso. Eu acho que os municípios estão trabalhando com os estados, o próprio Ministério da Saúde está legal nesse trabalho, a gente está conseguindo interagir, mas sob o aspecto eleitoral, eu estou realmente preocupado, porque alguém vai pagar o preço, né? Alguém vai pagar o preço de tudo isso, alguém vai ter que ser o ruim para organizar a situação e alguém vai ter que ser o bom populista para falar, olha, eu disse, viu que não era assim, se morreu 10 é porque podia ter morrido 15 ou podia ter morrido 5. Eu estou realmente preocupado. Eu acho que a gente não é maduro ao ponto para saber compreender uma crise e todas as medidas que a gente pode levar sob o aspecto positivo ou não dela. Mas, Humberto, querido, muito obrigado pelo convite. Realmente me faz muito bem nesses momentos de tensão poder abrir essa válvula de escape que é a nossa boca para poder conversar, aprender com a Janine. Muito obrigado aí, teu material ficou muito bacana. Cumprimento também teus colegas e todos aqueles que atenderam o chamamento aí, estão aqui nos ouvindo. Obrigado, Leila, pelo convite, pelo reforço, e ao pessoal do RAPS também, que eu tenho alegria de poder fazer parte desse time. Vamos em frente, vamos superar tudo isso, e se eu puder colocar, Renato, uma coisa muito boa de toda essa crise é que a gente está virando o nosso melhor sobre todos os aspectos. A gente está solidário, a gente está solícito, a gente está cuidando da vida dos outros, nós estamos buscando em nós mesmos os nossos pontos mais bonitos aí para fazer com que o mal seja pequeno e o bem seja cada vez maior. Então, brigadão, um abraço a todos e vamos em frente. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Janine, por gentileza. Vamos lá. A gente pensou que não podia piorar, né? Seu nível de pergunta, mas piorou. Essa discussão é uma discussão que está assim, né? Estamos no meio dela. Então, assim, inclusive tem um debate grande acontecendo num grupo nosso do IPEA para pensar quais são os impactos positivo, prós e contras do adiamento, de um possível adiamento das eleições, né? Então, assim, tem uma discussão, tem argumento para todo lado, que já adiantando que tem argumento para todo lado, que não ajuda muito aqui na nossa discussão. Mas eu só queria tentar, acho que contemplar aqui uma questão mais geral, porque eu acho que assim, a gente tem impactos operacionais e logísticos mesmo da realização da eleição. Como seria uma eleição em outubro, se a gente não sabe se as pessoas vão poder ter a livre circulação ou não? Como se daria, do ponto de vista operacional e logístico, a organização de uma eleição nesse momento? Então, essa é uma primeira coisa. A gente não pode ter aglomeração. As pessoas, né, têm uma... Você vai... Tem ideias mil, assim. Então, o voto não pode mais ser obrigatório. Então, assim, sim, tudo que vocês puderem imaginar tem aparecido como sugestões e alternativas para esse momento. Então, tem uma questão operacional, logística de como realizar eleições nesse momento. Tem uma outra discussão muito grande que a gente sabe, em especial para quem estudou políticas públicas, de que existe já uma avaliação e um diagnóstico de que sempre em momentos eleitorais, independentemente do nível federativo, a gente tem uma descontinuidade de determinadas políticas. Então, isso acontece, você tem um momento de transição, um momento de entrada de uma nova equipe, quando você tem
a alternância, né, dos grupos que vão, que estão fazendo parte aí do executivo em qualquer uma das instâncias federativas. Então, você tem uma série de questões que poderiam afetar a continuidade de determinadas medidas. Então, qual seria o arranjo institucional e político forte o suficiente para garantir que medidas que tivessem sido iniciadas em gestões anteriores fossem continuadas, considerando, né, que tem uma avaliação positiva sobre essas medidas, por exemplo, como é que a gente ia garantir que elas fossem implementadas ou não de um ano para o outro, por exemplo. Como é que você ia garantir a continuidade entre pessoas? Então, o secretário de saúde que estava no município vai continuar, não vai continuar? Como é que entra uma pessoa? Tem um custo de aprendizagem entre uma coisa. Então, esse é uma outra dimensão que tem que ser analisada para quais são os possíveis impactos da realização ou não da eleição nesse outro momento. Tem uma discussão de time. Eu concordo com vocês que junho é tarde, mas ao mesmo tempo eu também tento enxergar o outro lado, porque está todo mundo sem saber absolutamente o que vai acontecer nas próximas 2 semanas. Então, assim, a gente tem trabalhado desde março com uma discussão muito grande de que agora, né, abril seria o ápice do contágio, dos casos, do colapso do sistema de saúde em várias localidades. Isso já foi, tem uma avaliação agora de que já seria maio e junho, mas as coisas estão cada vez mais fluidas. Então, a gente tem uma dificuldade, eu entendo aí do ponto de vista institucional, de tomar decisões com base no cenário atual em relação a isso. Do ponto de vista mais pragmático, considerando isso, o que a gente tem que fazer, né, seria tomar a decisão possível e que tenha um menor impacto, que seria, na verdade, a partir de uma avaliação específica, adiar as eleições. Agora, não sei em que medida, até quando, porque essa é uma outra dimensão do problema. Então, você vai adiar, mas vai adiar para quando? Então, porque se é para adiar 2 meses, será que faz sentido adiar? Se é para adiar 1 ano, aí será que não é demais? Então, assim, do que a gente está falando? Então, quais são os impactos? Então, eu acho que é uma questão super espinhosa. E eu prometo que, assim que a gente tiver a nossa avaliação mais calibrada, porque eu mesma tô lidando com questões assim, cada dia os argumentos estão me deixando... É uma situação bastante complicada. A gente não vai ter a situação ideal. Eu acho que assim, tem que ter uma clareza em relação a isso. Adiar ou não adiar, a situação não será ideal em nenhuma das duas situações, porque adiar tem impactos muito fortes sobre determinado tipo de discussão mesmo, institucional, política, da nossa legislação e do que a gente vai fazer, de uma série de outros. E não adiar também teria um impacto enorme sobre uma série de questões, inclusive de saúde pública. Então, como é que a gente vai lidar, eu acho que com esses dois equilíbrios? E aí, prometo que assim que a gente conseguir fechar isso, que será na próxima semana, se tudo der certo, eu mando para vocês, não sei se a gente vai ajudar ou se a gente vai colocar só várias questões, mas eu mando para vocês pelo menos esse debate para a gente contribuir aí com as dúvidas e mais, né, questões que a gente tem tido na cabeça. Encaminhando aqui para os nossos finalmente, queria agradecer mais uma vez também a possibilidade de conversar com vocês. Acho que é essencial nesses momentos que a gente tenha essa válvula de escape. Acho que o prefeito falou bem aí, esse momento de troca e de nos vermos, mesmo que seja aqui por telas de computadores, mas acho que é importante que a gente tenha essa aproximação. Agradecer mais uma vez o convite e acho que só reforçar um pouco acho que a ideia geral que a gente tem trabalhado no IPEA, nos diferentes materiais, não só nesse de coordenação, mas nessa discussão um pouco de qual que é o papel do Estado, não Estado, né, mas Estado-nação mesmo, essa coisa da estrutura estatal de maneira mais ampla, dos governos como um todo, em momentos como esse e de assumir responsabilidades e o papel de coordenação para que a gente consiga ter um esforço coordenado de enfrentamento da crise da pandemia, porque sem isso é isso. Concordo plenamente, não existe como o governo federal se eximir da responsabilidade, não existe como os governos estaduais se eximirem da responsabilidade e não existe como os municípios, que isso até pode existir, mas isso vai ter impactos muito, muito complicados, muito difíceis e não são impactos de curto prazo que a gente vai esquecer no ano que vem, ninguém mais lembra disso. São impactos que terão aí uma durabilidade muito alta e questões, acho que, muito importantes para o bem-estar das populações no Brasil como um todo, né, mas também em outros países. Então, acho que a gente não tem como... Agora não é o momento de ninguém se exibir, nem no poder público, nem no poder privado. Eu acho que a ideia é que a gente consiga realmente fazer essa concertação. A gente tem uma aposta de que o poder público tem as condições, os instrumentos e tem a legitimidade, considerando que são, né, do poder eleito, para fazer esse chamamento para diferentes setores, para fazer, né, para conseguir enfrentar a pandemia e reduzir, acho, o impacto sobre a vida da população. E é isso, gente. Obrigada. Fiquem bem, fiquem em casa aí. Boa sorte para vocês que estão atuando aí nos municípios e nos setores, né, na vida local e cotidiana aí, prefeitos. Toda a minha solidariedade. Muito bom. Olha, Janine, uma alegria imensa
te encontrar nesse espaço. Destacar aqui abraços de colegas suas da UNB, da Graziela Ghiotti e da Michele Fernandes, né? Duas que lhe mandam lembranças aqui, te mandam beijos. Agradecer muito a você, uma satisfação enorme dizer que você ganhou um problema adicional, porque quando você nos mandar essa resposta acerca de aspectos das eleições, por exemplo, será inevitável fazer um novo debate, né? E desse eu vou fugir da qualidade de mediador e vou querer participar, porque eu amo esse assunto, me colocar à disposição de vocês, se quiserem alguma coisa, se eu puder ajudar de alguma maneira, enfim, CLP, Humberto, enfim, quem seja. E dizer mais uma vez da alegria de poder estar aqui com o Guilherme trazendo esses desafios tão significativos da sua realidade como prefeito. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco, a todas as organizações parceiras, né? Agradecer muito a Isabel Opsi, agradecer muito a Leila Vieira, agradecer muito a Patrícia, a nossa queridíssima Pati, né? Leila Souza e Patrícia Vieira, porque aí tem uma lógica de sobrenomes aqui que eu sempre confundo um pouco. Mas agradecer a todos, desejar uma excelente noite e até uma próxima ocasião. Começamos com um bom final de tarde e fechamos com uma boa noite. Obrigadão, pessoal. Alegria enorme estar com vocês. Valeu, pessoal. Um abração. Sobrevivam. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.